tiver com a Bíblia, quiser acompanhar o texto do livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 9. Profeta Isaías, capítulo 9. Podem pegar sua Bíblia, profeta Isaías, capítulo 9, acompanhar. Aqueles que quiserem pegar sua Bíblia aí na sua casa, que estão nos acompanhando no Facebook ou no YouTube. Capítulo 9. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa, resplandeceu uma luz. Vós suscitais uma grande alegria, provocais uma imensa alegria. Rejubilam-se diante de vós, como na alegria da colheita, como exultam na partilha dos despojos. Porque o jugo que pesava sobre ele, a coleira de seu ombro e a vara do feitor, vós os quebrastes, como no dia de Madiã. Porque todo calçado que se traz na batalha e todo manto manchado de sangue será lançado ao fogo e tornar-se-ão presa das chamas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O texto continua, é um texto natalino, não é? Em seguida a gente lê a profecia de Isaías dizendo, porque um menino vos foi dado. Mas eu queria centrar a minha fala, não na esperança que o profeta Isaías trouxe ao profetizar. Quando ele profetizou isso, diante de uma comunidade de escravos, diante de um tempo de derrotas e de sofrimento, ele aponta uma esperança. Ele fala que vai mudar, porque vai chegar um Salvador. Acontece que hoje eu não quero falar do Salvador que vai chegar. Eu quero dizer que esta palavra já pode ser realizada porque ele já veio. Porque este menino já nasceu há mais de 2000 anos atrás. Este menino que nasceu há mais de 2000 anos atrás, foi até o final, venceu as tentações e cumpriu a sua missão. E deu a sua vida por nós, e ressuscitou, e retomou a vida, para que esta palavra pudesse ser vivida. Isso é muito importante, porque quando pegamos os textos do Antigo Testamento, eles têm ensinamentos para nos dar. Neste caso, que é uma profecia, a gente reconhece que esta profecia diz respeito à vinda de Jesus Cristo. Esta profecia é citada nos evangelhos. Esta profecia faz parte do conjunto de profecias que foram realizadas na pessoa de Jesus, porque evidentemente quando nasceu Jesus, não é com exceção dos reis magos e de Nossa Senhora, até mesmo de São José estava difícil saber que aquele menino não era só um menino especial, mas era o próprio Filho de Deus, e que iria viver no nosso meio, e nem compreender como ele realizaria sua missão, dando a sua vida. Mas para nós, que já vimos tudo isso, é hora de cobrar o resto da profecia. E qual é o resto da profecia? O resto da profecia é: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Então, se na sua vida, na sua casa, você olha e fala, estamos andando em trevas, é hora de você parar, ir até Jesus e dizer: Senhor, eu creio que com o teu nascimento, o
povo que andava nas trevas passou a ter luz para andar. No tempo em que vivemos, a gente não tem uma ideia profunda do que é a escuridão, porque a energia chegou. Acho que ninguém aqui, talvez pouquíssimas pessoas, chegou a morar em um lugar onde não tinha luz nenhuma, nem um geradorzinho, nem uma cidade de vez em quando para ir perto, só na escuridão, para entender o que é viver na escuridão. Acabou, chegou a noite, não dá mais para andar, a não ser que você conheça muito bem o caminho, porque não sabe as pedras, não sabe as rotas, não haviam estradas, não haviam, as estradas que haviam eram estradas que se você estivesse lá, talvez os ladrões aproveitassem para te pegar. Está faltando luz, então você tem que pedir o cumprimento do restante da profecia, mas ela vai mais adiante. Ela diz assim: suscitar um grande regozijo, uma imensa alegria. Irmãos, eu não tenho a menor dúvida de que uma das ações diabólicas mais desastrosas para nós e que mais eu tenho visto acontecer é o diabo tirar a alegria. É uma promessa. É uma promessa tão forte que no Novo Testamento a gente encontra isso. Quando você vai ver o nascimento de Jesus, já tem os anjos dizendo que vai ser uma grande alegria. Na ressurreição, Jesus já diz que é uma grande alegria. No Novo Testamento, os hinos repetem que é uma grande alegria. E na chegada do Espírito Santo, os homens aparecem, os homens e as mulheres que estavam reunidos no cenáculo, não eram só homens, estavam parecendo bêbados. Não bêbados caindo e falando bobagem, mas de alegria e de louvor e de exultação. Um estado de exultação, a ponto de todo mundo ficar perplexo. Mas se parasse por aí, ainda nós poderíamos não reconhecer, porque lá na carta de São Paulo aos Gálatas, portanto, depois que São Paulo já tinha ido para Macedônia, para as regiões mais longínquas, ele vai dizer: o fruto do Espírito Santo é amor, e em seguida alegria, depois benignidade, bondade, temperança, domínio próprio. Mas já em seguida do amor, ele diz que o fruto é a alegria. E o que eu tenho visto? Cristãos tristes, cristãos que não têm esperança, cristãos que acham que não vai, que Deus não vai agir, cristãos que quando tem uma derrota ou quando as coisas não andaram, ele não consegue ver mais alegria na vida, não consegue ver mais alegria nas coisas, cristãos que não conseguem mostrar que a casa de Deus é a casa da alegria. Mas a palavra diz que algo aconteceu, o povo que estava na escuridão passou a ter luz, e que um grande regozijo, uma imensa alegria. Duas frases deste versículo. E se você está entendendo o que eu estou falando, você pode então perceber que eu estou dizendo: se isto sumiu da sua vida, se isso desapareceu da sua casa, se isso você não vê mais, o problema não está na sua casa, está na sua fé. Está que você não está indo na fonte da alegria. Gente, alegria não depende de tudo dar certo, porque aí não vai ter alegria. Se você depende dos outros para ter alegria, piora mais ainda. Quer dizer, se você depende de tudo dar certo, já é ruim, porque nem tudo vai dar certo. Neste mundo, nem tudo vai dar certo.
Porque este mundo tem uma caminhada, e ele já sob a mão do maligno. E uma hora Deus vai intervir, porque vai chegar a tal ponto que diz a palavra de Deus que ele interviu, senão não salvava ninguém. Então não vai melhorar. Mas tem mais. Ele também diz que você não tem o poder de fazer com que os outros façam as coisas para te dar alegria. Não tem. As pessoas nos decepcionam até porque nós é que criamos expectativas delas. E aí é fácil que elas nos decepcionem. Eu tenho uma expectativa, não vai dar certo. Eu costumava dizer, e todos sabiam, as pessoas gostam às vezes, quando olham os casais, dizer que um foi feito para o outro. Bobagem. Ninguém foi feito para ninguém, não é? Cada pai criou seu filho de um jeito e transmitiu seus genes, que deu personalidade para aquele. É claro que algumas pessoas se dão muito bem e outras não tão bem, mas se você espera que tudo dê bem e que a outra pessoa preencha suas expectativas, então você não vai ser alegre nunca. Então a alegria não é um ato que vem do lado de fora, ela vem do lado de dentro, porque tem uma promessa, e a promessa diz que a partir do momento que Jesus veio ao mundo, estas coisas nos estão prometidas. Não significa que elas já acontecem, significa que elas estão prometidas. E se elas estão prometidas, eu devo recebê-las, buscá-las, pedi-las. São promessas? A palavra continua e diz assim, que essa alegria é tão grande como no dia da colheita. Quer dizer, quando dá aquela colheita boa, o cara fala, opa, vou ganhar dinheiro, foi muito bom. Dá alegria ou não dá? Quem aqui trabalha, quando você fecha é vendedor, quando você fecha um negócio, você fica feliz ou triste? Fica feliz, não é verdade? Quando acontece uma coisa e aparece bastante gente para o teu trabalho, é duro, você trabalha o dobro, mas você fica triste ou feliz? Fica feliz, não é verdade? Quer dizer, o dia da colheita, você trabalhou e viu o fruto. Os despojos eram aqueles que não plantavam, mas que faziam a guerra. Então, quando você ganhava a guerra, você tinha direito, naquele tempo, de ficar com os despojos, quer dizer, com o que o teu inimigo perdeu, porque você ganhou a guerra, e você roubava o teu inimigo, porque era essa a regra da guerra. Era alegre, porque a guerra não é boa. Ver teu irmão morrer não é bom, ver teu companheiro morrer não é bom, mas depois receber o teu pagamento. Estão entendendo onde eu estou falando? Ele está dizendo que essa alegria é tão grande que é como se. Ele não está dizendo que é porque a colheita chegou, mas é como se a colheita chegasse. Essa é a promessa. A promessa não é de que a tua colheita vai dar sempre cheia. A promessa não é de que você vai ganhar todas as batalhas para ficar com o despojo. A promessa é, a alegria que você vai sentir é como esta. Eu quero. Se é promessa, e essa promessa foi cumprida, e ela foi cumprida porque foi cumprida ao Jesus vir ao mundo, o Filho de Deus se encarnar, eu quero a promessa. Agora, se você nem sabe da promessa, nem busca a promessa, nem quer saber da promessa, por que ela vai vir? E continua a palavra e diz assim, por que é que vem a alegria? E aí, isso é fundamental, e exige de nós uma atitude de buscar esta cura, porque diz, porque o jugo que pesava sobre ele foi tirado, a vara do feitor foi retirada, quer dizer, aquele que te castiga não tem mais poder para te castigar. Se ele continua te castigando, se o diabo continua batendo em você com vara, é porque você não está tomando posse da promessa. É você quem tem que ter a atitude, porque ele não tem mais poder sobre você. É o que diz a palavra de Deus. E aí ele diz, todo calçado da batalha
todo manto sujo de sangue, quer dizer, tudo aquilo que foi doloroso, virou cinza. Não é mais para viver com esse manto sujo de sangue, nem com o calçado da batalha. Tem muita gente que não jogou o calçado fora, continua com aquele calçado rebentado. Você já quebrou uma havaiana? A correia dela? Já? Eu já várias, por sinal, na vida, Chega uma hora que elas arrebentam. Você continua andando com ela arrebentada ou você tropeça se continuar? Não é? Você continuar andando com ela sem nada, teu pé vai, só tem aquela cordinha, não tem mais os dedinhos para enganchar, o tombo é certo. Não é mesmo? Vai continuar andando com o calçado da batalha? Vai? Não. Vai continuar com aquele manto fedorento de sangue? Não. Não. É isso que a palavra está dizendo. É um novo tempo, é um tempo de alegria. E é preciso ir lá e bater na porta e dizer: Senhor, vim buscar a promessa, porque Tu fizestes. E aí entra, para finalizar, aquilo que é mais importante. Você vai buscar a promessa por aquilo que Ele fez. Então você não vai lá, porque seria um engano você chegar lá e falar assim: eu estou aqui para buscar esta alegria, porque eu mereço, porque eu fiz tudo direito, porque eu sou perfeito, porque eu ganhei, porque eu sou vitorioso, porque eu sou o bom. Não é. Se for por isso, você vai continuar triste. Vou buscar a alegria, porque Tu, Senhor, a conquistastes, ao vires viver entre nós. Então não tem alegria sem relacionamento com Ele. As outras são passageiras. O drogado, o usuário de droga, eu já trabalhei muito com usuários, tive amigos que sofreram muito com isso. Ele, quando caminha nesse mundo, ele o faz porque aquilo traz alegria para ele. Tem gente que acha que vai convencer um usuário de substância química a deixar, dizendo que aquilo é ruim. Ora, pode ser até ruim, mas toda vez que ele usar, aquilo vai lhe dar alegria, prazer. E é por isso que ele não consegue largar, porque a alegria dele depende de ficar ali. Por isso é que eu digo, e até que ele acaba morrendo, porque aquela alegria é falsa e vai matá-lo, e vai matar quem tiver em volta. Mas a do Senhor não. Então aquele que precisa de libertação, saiba, você precisa do Senhor para vir lhe trazer a alegria e derrubar aquela que exige de você viver escravo. Porque depois você vive em sofrimento até que você consegue de novo. É isso que está falando. Eu tenho uma outra alegria, e essa não é você que consegue, sou eu que te dou. Quero aproveitar, convidar novamente, a partir da semana que vem, nós vamos fazer essa campanha de 4 semanas de cura. Vamos entender o que nos faz doente, olhando não aquilo que a ciência diz, mas aquilo que o Senhor nos mostra no sentido espiritual. E depois vamos ter as semanas de cura interior, cura física e cura espiritual. Podem convidar pessoas para participarem da campanha inteira. É o tipo de campanha que só ouvir não é a mesma coisa do que está aqui. Tá bom? Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.